Olá, Adriana, estamos aqui de novo com o quadro Daquila Pesquisa. Desta vez vamos falar de um tema muito polêmico, o qual é o assunto do momento. Vamos falar sobre OVNIs, liberação dos arquivos extraterrestres pelas agências mundiais. Pelo menos nos Estados Unidos, a CIA, até mesmo aqui no Brasil, já liberaram muitos arquivos sobre a presença dos OVNIs na Terra, até mesmo interferência com pessoas, com os humanos. Então, até mesmo a FAB já deixou à disposição diversos arquivos de relatos, até mesmo encontro de brasileiros com estas civilizações que visitam o nosso mundo. Da mesma forma que lá fora, em outros países, muitos avistamentos, até mesmo os militares, já liberaram diversas imagens, diversos arquivos sobre o fenômeno UFO registrados por eles mesmos. E aqui no Brasil, quanto na Rússia, alguma coisa diferente acontece em relação à ufologia. A ufologia como você nunca viu. Tem casos psíquicos, tem casos de onde foi registrado pelos militares, pela agência de inteligência russa, tem casos em que as pessoas sensitivas conseguem ter uma percepção, conseguem sentir a aproximação. Elas dizem que a sensação é como se estivessem sendo observadas, como se tivesse alguém olhando elas ali, ou como se elas soubessem que teria que ir em tal lugar e alguma coisa vai acontecer. Acabam indo nesse local e muitas manifestações de OVNIs, de luzes ou outros fenômenos que fogem às leis da terceira dimensão acontecem com elas, tá? E até mesmo aqui no Brasil tivemos diversos casos, tá? É o que vamos apresentar para vocês daqui a pouco. De volta aqui, vamos ao caso mais extraordinário que está ocorrendo no Brasil. Algumas pessoas têm essa sensação de estar sendo vigiadas, a sensação de não estarem sozinhas. Muitos brasileiros e pessoas do mundo inteiro têm essa percepção. E nós tivemos um caso muito interessante aqui na cidade de São Paulo, onde a pessoa não só tem essa percepção, mas também registrou o fenômeno de acordo com aquela sensação, com aquela impressão que ela teve, tá? Então, trata-se da Adriana Borges, uma paulistana, mora em São Paulo e tem essa sensibilidade, é muito parecido com os casos investigados pelos russos, de onde experiências psíquicas ocorrem com pessoas e inteligência de outros planos. Então vamos chamar aqui a Adriana. Olá, Adriana. Olá. Tudo bom? Tudo jóia. Gostaria que você contasse aqui para nós, assim, qual a tua experiência, o que acontece, o que você sente, como é que aconteceu, como iniciou-se toda essa experiência que levou você a registrar até mesmo os fenômenos luminosos. Bom, eu me chamo Adriana Borges, moro em São Paulo, na região da Zona Sul. Já fazem uns 3 anos que eu sinto que tem algo que eu preciso ir olhar no céu durante o dia, não tem horário. São horários esporádicos, pode ser parte da manhã, à tarde. E todas as vezes que eu subo num ponto alto onde eu moro, que eu moro em prédio e tem um andar alto, e quando eu subo lá eu consigo interagir com essas luzes que aparecem de formas diferentes. Algumas piscam, outras passam muito fortes. Algumas eu consegui registrar, outras elas se apagam e mesmo depois de apagada eu consigo visualizar ainda. E você já distinguiu, assim, não poderia ser avião, um balão meteorológico, alguma coisa assim? Olha, avião não pode ser porque eu moro em rota de avião, eu moro próximo do aeroporto de Congonhas, então avião eu descarto. Descarta a possibilidade já porque já conhece? Sim, não tenho dúvidas. Drone também não é. Impossível. Satélite não poderia? Também não. Durante o dia, né? Impossível, né? Então é uma manifestação totalmente diferenciada. Nós estivemos analisando os vídeos em que a Adriana nos passou
e é totalmente diferente, existe uma anomalia realmente muito interessante que não condiz com as questões da terceira dimensão. O mais interessante é que ela sente o momento em que deve subir o terraço e ficar olhando para cima. É uma sensação que muitas pessoas sentem e não percebem que essa parte sensorial está atuando de forma diferenciada e acha até que é um acaso do acaso, que é apenas uma impressão. Então é dessa forma que você consegue sentir o momento que deve subir lá e olhar e registrar o fenômeno, não é isso? Exatamente. E o mais curioso é que não tem um horário específico. Eu sinto que é para eu sair e automaticamente elas aparecem e aí eu consigo fazer esses registros e é muito curioso e muito complicado falar desse assunto porque as pessoas não têm muita abertura para esse tipo de assunto. Não acredita, tem preconceito, então é complicado mesmo. Mas interessante que você registra o fenômeno à luz do dia na maioria das vezes, né? E o mais interessante é que é a luz do dia e alguns eu já consegui registrar bem e foi aí buscando as informações e tentando entender um pouco que eu tô aqui hoje falando um pouquinho desse assunto. Olha, não se preocupe não se as pessoas vão acreditar ou não, que é normal. Eu já estou há 20, 30 anos nesse tema polêmico e já fui chamado de louco, de lunático e tudo mais, mas hoje, será que a NASA é lunático? Será que a CIA é lunática? Será que os russos, todo o grupo da Europa, lá, todas essas agências espaciais do mundo inteiro que estão liberando os arquivos, será que são loucos? Será que são lunáticos? Então, agora não tem o que falar, né? Agora é um cala-boca para aquelas pessoas que não acreditavam, porque são dados científicos, são militares falando, são os governos falando, não sou só mais eu, não são apenas os ufólogos do mundo inteiro, ou pesquisadores, ou pessoas que têm visto relatos assim. Então, fala mais o que agora? Você vai dizer ainda que não acredita? Então, você vai ter que desacreditar em todo o relatório científico, em todos os relatórios dos militares, então não tem mais, aí não tem o que fazer. Se você falar ainda que não acredita depois disso tudo, infelizmente você vai ter que mudar de planeta, eu acho, tá? Mas é o seguinte, Adriana, e à noite, você já registrou esses fenômenos também? À noite eu costumo observar, mas eu não registro. Porque o mais curioso para mim é durante o dia mesmo, porque é uma sensação diferente de ter que subir naquele determinado momento e aquela luz está ali e ela interage de forma diferente comigo. Eu vi lá no vídeo que você mandou, as luzes, tem momentos que elas passam direto, outros momentos ficam paradas o tempo todo. De repente dá uma volta, faz uma meia volta, outra hora pisca, várias vezes, aumenta a intensidade da luz, parado. Então, se fosse satélite, não poderia acontecer, porque ele tem uma órbita contínua, né? E tem uma trajetória X. E durante o dia, a luz do dia, é muito difícil você enxergar um satélite no céu, ainda mais que caminha, não existe. Não conheço essa tecnologia nos satélites ainda, tá? Mas é só para deixar bem claro à população, às pessoas que estão assistindo, a diferença entre satélite, avião, balão meteorológico. O que está acontecendo com a Adriana, o que está ocorrendo aqui no Brasil, é um fato inusitado, é muito interessante. Então, essas inteligências estão procurando conversar com alguns humanos, algumas pessoas em especial, o que tem essas pessoas diferentes, o que a Adriana tem de diferente, o que as pessoas que conversam com eles têm de diferente das outras, tá? Esse é um assunto para o próximo programa, mas algo mais interessante é o seguinte, quando foi à noite, as luzes mudaram de cores ou foi só um padrão? Durante a noite eu já vi elas em outras cores também. Durante o dia eu sempre registro ela prateada. Algumas piscam, outras com luzes mais fortes e passa direto, umas apagam e eu consigo visualizar aquele que para mim eu vejo como uma nave, só que apagada, desligada, eu consigo mesmo assim visualizar, só não consegui registrar pela câmera do celular. As imagens são impressionantes e outra coisa, a ufologia, porque estão liberando os arquivos agora, não tem como esconder mais a questão dos OVNIs. Todas as pessoas têm um celular, tem um filmador em mãos, tem informações online ali no momento exato, então não tem como mais os militares ou o governo esconderem. Então, por esse motivo, eles estão liberando os arquivos porque eles vão ter que explicar para a população, dar uma satisfação de que eles mantêm conversação com esses visitantes espaciais que sempre estiveram aqui.
nunca foram embora e não vão sair daqui. Existe sim extraterrestre do bem, existe sim extraterrestre que não está nem aí para a humanidade. Não vou dizer do mal, de maneira alguma. Esses que não estão preocupados com a humanidade são aqueles que dominam os governos, são aqueles que mandam em nossas autoridades, mas elas não conversam, não veem eles, simplesmente obedecem, seguem as ordens do que vem. É chamado de governo oculto ou de governo secreto, cada grupo, cada país dá um nome. E também tem aqueles seres extraterrestres que prezam pela humanidade, que visitam o planeta há muitos milhares de anos, que conversam com as pessoas, já até passaram algumas tecnologias para alguns governos, mas foram utilizadas apenas para fins bélicos, militares. Então agora eles procuram grupos, pessoas comuns, entre aspas, pessoas que têm a condição mental de ter essa conversação, de estabelecer vamos dizer assim, um encontro presencial com eles, tá? Esqueça a questão de abdução, isso é sensacionalismo, não existe isso aí. No passado ocorreu alguma coisa parecida aí e colocaram como abdução para assustar as pessoas. A ufologia, como você nunca viu, que esse é o nosso tema, é totalmente diferenciado. Existe a ufologia casuística que relata que assustam as pessoas, que os extraterrestres vêm aqui para pegar as pessoas, levar embora, esquartejar animais, etc. e tal. São casos isolados, são casos totalmente sensacionalistas, justamente para intimidar as pessoas, tá? A questão da ufologia, como realmente é totalmente diferente. É o caso que está ocorrendo com a Adriana, com muitas pessoas no mundo inteiro. Então, esse caso é onde as pessoas têm uma sensação de estar sendo observada, estar sendo cuidada ou protegida de alguma forma, na realidade acontece. Muitos conheciam como os anjos, né? Na época, vamos falar assim, na questão religiosa, ele dizia assim, estou vendo um anjo, eu vi a presença de um anjo, ou eu vi um vulto passando, tem alguém me observando, alguém me chamou. Na realidade, sempre houve isso aí, sempre eles cuidam de algumas pessoas, tentam a conversação, como ocorreu com você, ocorreu com essa outra moça, onde foi mostrado agora no vídeo, e muitas outras pessoas mais, não só no Brasil e no mundo, mas no Brasil e na Rússia, o caso da experiência psíquica, que é o caso da Adriana e dessas outras pessoas, está muito mais acentuado do que em qualquer outro lugar, em qualquer outro país. Então, é muito interessante você de casa prestar atenção no seu dia a dia, como você pensa, como você age, e quando você tiver vontade de olhar para cima, tirar uma foto, faça isso aí, que com certeza você pode se surpreender. Foi o caso, né, que aconteceu várias vezes com você, né? Exatamente. Eu acho que é a oportunidade de você olhar um lado do entendimento diferente, sem o místico, mas com a ciência trazendo aí um embasamento e uma explicação para fatos que a gente não observa muito, como olhar o céu durante o dia. Foi de sentir algo me chamar a atenção para observar o céu, e eu comecei, e isso deu uma continuidade que já duram aí uns 3 anos. E hoje eu estou achando parte de informações sobre todas essas experiências. Obrigado, Adriana. Obrigada. Chegamos ao final. Espero que você em casa tenha gostado e se identificado com essa experiência, que com certeza vai acontecer, já aconteceu contigo, tá? E agora, até o próximo sábado, é com você, Adriana.